Bem, queridos, essa é a nossa terceira aula da matéria de hermenêutica, e na primeira aula nós começamos a ver como devemos ler a Bíblia e vimos uma citação bíblica, de Colossenses 3,16, uma citação de James Parker, conforme está na apostila, e algumas dicas, como a palavra de Deus, respeitando a pontuação, respeitando os diálogos, respeitando os ouvintes, e encerramos aí. Na outra aula nós vimos sobre usando planos de leitura, lendo a Bíblia em família, escolhendo a Bíblia adequada e sem distração. E vimos também sobre análise do contexto. Para fazer uma boa interpretação bíblica, precisamos não apenas nos ater ao que está escrito, mas a como está escrito. Quais foram as circunstâncias que levaram à escrita do texto, se quem falou estava dizendo a verdade, e nós só podemos saber isso com base em outras partes da Bíblia, Então não há como interpretar a Bíblia sem ler a Bíblia. Tem gente que pensa que é como aplicar uma fórmula de matemática para saber o verdadeiro significado do texto. Não é isso, tá? A Bíblia se aprende lendo e estudando, E quanto mais tempo a gente lê, mais a gente vai aprender. Quanto mais vezes lermos e estudarmos a Bíblia, mais vamos aprender. Então, nós fazemos um processo de conhecimento acumulado. A cada ano que nós vamos lendo a Bíblia, é mais um ano acumulado para facilitar a nossa interpretação bíblica. De modo que quando nós estivermos com 30, 40 anos de leitura bíblica, vai ficar bem mais fácil, tá? E a tendência é melhorar. E aí fizemos o exercício sobre contexto, respondendo a estas 7 perguntas aí, vendo estas 7 questões. Quem é o ladrão de João 10:10, Quantos filhos Abraão teve? Se a promessa de Satanás era verdadeira, lá na tentação em Mateus 4. Se Saul se arrependeu de fato de ter desobedecido a Deus, em 1 Samuel 15. Se Simão se converteu de fato, a relação entre os dias na criação, os dias da criação e a menção de um dia como 1000 anos para o Senhor no Salmo 90 e em 2 Pedro, e a questão da disciplina na igreja, E encerramos a aula aí, falando sobre a disciplina na igreja. Então hoje nós vamos ver sobre as regras de interpretação, estas 5 regras aí, e mais uma vez vocês farão alguns exercícios, tá bom? E na semana que vem a gente conclui, se Deus quiser. Bem, então vamos lá. Coloquei aí estas 5 regras que eu tirei de um livro de hermenêutica. Na referência aí da apostila, na página 5, é a referência de número 5 também, tá? Esse livrinho aí da Editora Vida é um livro curto, já foi impresso várias vezes, mas é muito bacana, vale a pena. Quem quiser adquirir esse livro aí, vale muito a pena. Aliás, o principal livro aí, o melhor livro que tem é o número 1, tá? Entendes o que lês. O Vivendo na Palavra também é muito bom. Se você puder adquirir 1 ou 2 livros, eu indicaria esses 2 aí. Mas o terceiro livro que eu indicaria seria o número 5 aí, hermenêutica. Esses 3, 1, 2 e 5 são os melhores livros aí, tá? 1, 2 e 5 são os melhores livros, tá? Essa referência número 10, doutor hermenêutica, esse camarada estava cursando o doutorado em hermenêutica na época que ele fez esse blog, e na época eu li o blog todo. Depois eu não acompanhei mais, mas eu vi que ainda está no ar e ele continua colocando questões interessantes de hermenêutica, vale muito a pena também, tá? Desses sites todos aí, o pior que tem é o meu. Tá bom? O resto é muito bom. Ok. Então vamos lá. A primeira regra da hermenêutica é a regra de que, antes disso aqui, aliás, antes dessas 5 regras, tem uma regra superior. É que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, tá? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Significa que nós comparamos passagens bíblicas com passagens bíblicas.
para saber o que significa. E é o que eu coloquei aí, a escritura explicada pela escritura, ou seja, vocês estão me ouvindo bem? Ou seja, a Bíblia é a sua própria intérprete. E eu coloquei, se são obscuras num lugar, são claras em outra, disse Lutero. Ou seja, algumas partes da Bíblia são de difícil compreensão. Ora, a própria Bíblia diz que tem trechos difíceis, né? Pedro disse isso na segunda carta, falando das cartas de Paulo, né? 2 Pedro 3,15, ele diz que nas cartas de Paulo tem coisa difícil de entender. Nós já vimos isso, né? 2 Pedro 3,15. E realmente, mas a maior parte da Bíblia não é difícil de entender. Pelo contrário, a maior parte da Bíblia é muito simples de entender a mensagem, tá bom? Qual é a dificuldade que alguém pode ter numa passagem bíblica que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus Pai para convosco em Cristo Jesus? Nenhuma dificuldade. Deus quer que nós lhe agradeçamos por tudo. Aí tem gente que faz confusão até num texto desse, diz assim: é por tudo ou é em tudo? Eu tenho dado a mesma resposta sempre. Pergunte a Jó como é que ele fez, se foi em tudo ou se foi por tudo. Pergunte a Jó, eu acho que ele vai ter uma resposta boa para lhe dar, tá? Jó da Bíblia, né? Enfim, a dificuldade não consiste em interpretar a Bíblia. A dificuldade consiste em obedecer a Bíblia. Porque a gente sabe que a vontade de Deus é que a gente dê graças a Ele por tudo, né? Perdi o ônibus, não sendo suficiente, ainda corri para pegar ônibus e caí na lama. A gente entende depois, quando esfria a cabeça, quando o sangue esfria, né? Que devemos agradecer a Deus de alguma maneira. Mesmo que aquele ônibus, mesmo que não for um livramento, que tem gente que diz, quem sabe foi um livramento. Pode ser e pode não ser. Mesmo que aquele ônibus não tenha sido assaltado, mesmo que aquele ônibus não tenha atrasado, tenha chegado no horário, mesmo que a gente, ao chegar ao compromisso atrasado, sofra alguma consequência, nem que seja uma bronca do chefe, ou deixemos de fechar um negócio, ou qualquer coisa, ou percamos o começo do filme no cinema, ou qualquer coisa, mesmo assim é a vontade de Deus que nós agradecemos. Isso é fácil? Não. Mas entender o texto é fácil. Então a maior parte da Bíblia é de fácil compreensão, tá? Tanto é que nós usamos a mesma Bíblia, as mesmas histórias, tá? Mas não a mesma metodologia para ensinar a crianças e adultos. A história que Jesus contou, dizendo que em Marcos capítulo 10, desde o princípio Deus os fez macho e fêmea, é a história que nós contamos para as crianças também. Olha, Papai do Céu fez Adão, Papai do Céu fez Eva. Quando Jesus disse assim em Mateus 24, né? Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. É a mesma história que a gente conta, as mesmas histórias aí no Educação Dura, né? Para as crianças. A história da Arca de Noé, os animais, tudo mais, o dilúvio, e a história da segunda vinda de Jesus. Quando a gente conta a história de Jonas na barriga do peixe por 3 dias, Jesus falou daquela mesma história. Apenas um sinal é o que vocês terão, vocês não terão outro sinal não. Essa geração má e incrédula é o sinal que Jonas, que esteve 3 dias no ventre do peixe. Mesma história, tá? Então as histórias são literais, não são contos de fadas. Jesus atestou isso, tá? Não é mitologia, é narrativa, e é a mesma Bíblia. Agora, em alguns momentos nós vamos achar textos difíceis de interpretar, tá? E hoje vocês acharão 2 textos difíceis para interpretar. Vocês terão que fazer isso, tá bom? Mas vamos lá. Então a ideia, eu continuo dizendo aqui, esse princípio da reforma estabeleceu que a única regra infalível de interpretação das escrituras é a própria escritura. Veja só, este princípio é da reforma e não é da reforma protestante, né, do século XVI, porque os irmãos já faziam isso desde o primeiro século, desde 4 séculos antes de Cristo, ou seja, 2.400 anos atrás.
O povo de Deus já fazia assim com a leitura da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Interpretava passagem bíblica com passagem bíblica. A questão hoje em dia é que muitos pensam que não houve cristianismo do ano 40 por aí até 1517, e que o cristianismo foi inventado no século XVI, pela forma que muitos falam. Mas os reformadores, havia igreja antes deles, havia salvos antes deles, na época deles havia outros que eram salvos também, tá bom? Eles não reinventaram a roda, não recriaram a pólvora, eles não aprenderam a ler a Bíblia, não. E a igreja de Jesus não foi fundada no século XVI, foi fundada no século I, em Mateus 16, quando Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja foi fundada. Nem foi em Atos 2, porque em Atos 2 já tinha igreja que estava orando há 10 dias para o Espírito Santo vir. Foi em Mateus 16, quando Jesus disse que estava edificando a sua igreja, tá? Vamos ver essas passagens. Deuteronômio, 1 Coríntios e 2 João, por favor. Alguém me ajuda aí com a leitura? Nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, eu vos mando. Não acrescente nada, obedeça tudo. É o princípio de Deus já com Moisés. Obedeça tudo, não acrescente nada. 1 Coríntios 4:6. para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Não vá além do que está escrito. Durante a hermenêutica, a interpretação bíblica, como nós vimos semana passada, nós devemos fazer as perguntas certas ao texto, ir lendo e fazendo as perguntas, Por exemplo, no caso de Saul, que foi a passagem mais longa que nós vimos, nós fizemos muitas perguntas naquele texto, E como foi isso? Imagina Saul pensando, imagina Saul chegando dizendo: não foi a culpa minha, foi culpa do exército e tal. Só que a gente não pode dizer o que não está no texto. No caso da passagem do sacrifício simbólico de Isaac, a gente pode conjecturar. Ora, Abraão tem um filho, ele passa 3 dias andando com esse filho para sacrificá-lo, só ele sabia, o menino não sabia, os seus empregados não sabiam. Será que Abraão dormiu naquela primeira noite? E nas outras? O texto é resumido e não diz isso, mas não tem nenhum problema pensar e até perguntar, no caso de estamos pregando, será que Abraão dormiu naquela noite? Eu não teria dormido, mas a gente não pode garantir que foi assim, entendeu? Porque a gente não pode ir além do que está escrito, enfim. 2 João 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Esse texto fala exclusivamente da doutrina da pessoa de Cristo, mas serve para uma aplicação estendida, vamos dizer assim, para qualquer doutrina bíblica. Não se pode ir além, Deus sempre teve essa, entre aspas, preocupação de que seu povo não fosse além do que está escrito, Nós vimos em Teologia 1, em teologia, teologia sistemática, a importância de preservar as palavras de Deus que Ele tem preservado e não dizer aquilo que não está escrito, Porque Deus nos deu um livro que é suficiente para nosso relacionamento com Ele. Então a primeira regra, irmãos, da hermenêutica fala dessa ideia de Bíblia como comparar a Escritura com a Escritura e da ideia de interpretar as palavras literalmente sempre que possível, Primeira questão, temos que ver as palavras,
Então é preciso que a gente saiba do contexto de cada palavra. Lembram das referências que nós vimos na aula passada? Romanos 3:28 e Tiago 2:24. Lembram da salvação? Onde lá Paulo diz em Romanos, né? A salvação é pela fé sem obras. E Tiago diz em capítulo 2, versículo 24: a salvação é pela fé com obras. Então a gente precisa saber o contexto de cada uma. O que quer dizer fé em Romanos 3:28 e o que quer dizer fé em Tiago 2:24. Cada uma dessas passagens pede uma definição diferenciada de fé. Senão seria uma contradição na escritura. Tá bom? A palavra salvar também é assim, tá? Salvar não significa salvar dos pecados sempre, todas as vezes na Bíblia. A Bíblia é um livro muito grande, na verdade é uma biblioteca, né? Interessante que biblos em grego é livro e Bíblia é... Biblos é livro e Bíblia é livros. É o contrário, né? Sem o S é o plural, tá? Então a palavra fé, a palavra salvar, dependendo do contexto, pode significar uma coisa, pode significar outra. Daí a razão de tantos debates teológicos hoje em dia, porque alguns acham que basta pegar uma concordância bíblica, ver a aparição de tal palavra e fazer a correlação. Ora, fala tantas vezes em anjo na Bíblia, só que às vezes anjo é um mensageiro humano, é anjo de ofício e não de natureza, né? Por exemplo, anjo em Apocalipse capítulos 2 e 3 é um líder humano. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. É um anjo humano, porque não faz nenhum sentido escrever uma carta para um anjo celestial. O anjo aí seria o pastor. O pastor, tá? Mas tem outra coisa, que em todas as cartas do Novo Testamento, cada igreja tem pelo menos mais de um líder. Paulo fala de ordenar presbíteros. Sempre tem mais de um. Então a liderança é compartilhada, tá? Mas parece que aquela carta é endereçada ao pastor principal da igreja local. Enfim, tá? Então precisamos interpretar as palavras literalmente sempre que possível, tá bom? Vamos passar. Segunda regra. Da segunda regra em diante, a ideia sempre é a ampliação da primeira, tá? Veja só. É necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Palavras de acordo com o contexto. Então, primeiro, analisar as palavras. Depois, analisar as palavras no conjunto da frase. Tá? Vamos ver essas referências? Vamos ler juntos. Na sequência que está aí. Em Gálatas 1:23. Diz assim: apenas tinham ouvido dizer, aquele que nos perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir. O que quer dizer fé aí, nesse versículo? Leia o texto que você vai saber. Sem ler rodapé de Bíblia, tá? De comentário. Sem ler rodapé de Bíblia de estudo. Dizendo para quem tem. O que significa fé aí? O que é que Paulo procurava destruir? Paulo perseguia quem pegava o evangelho. Hã? Paulo perseguia quem pegava o evangelho. Certo, mas eu quero saber o que significa a palavra fé nesse versículo aí. A fé seria a igreja. Quase isso. Quase isso. A doutrina. Fé aí significa conjunto de doutrinas. Tá bom? Então Paulo perseguia aqueles, ele agora pregava aquele conjunto de doutrinas que antes ele tentava destruir. Tá bom? Na próxima referência, Romanos.
Mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. O que significa fé aí? Acho que eu tenho que só acreditar. Ter a consciência correta. Esse está mais fácil do que o outro. Lê de novo o texto. A resposta está no próprio versículo. Carneiro, por favor, a sua versão. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque ele não come com fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, se ele não come com fé, ele come com o quê? Então, fé é o contrário de dúvida aí, que é o quê? Hã? Convicção, certeza. Chegou alguém ali, tá aberto? Fé aí é certeza, se ele pode ou não comer. Esse capítulo trata da alimentação, né? Porque a igreja em Roma era formada por judeus, mas também por gentios. Os judeus têm um monte de frescura, um monte de restrição alimentar. Não pode isso, não pode misturar aquilo, enfim. Até hoje eu não sei o que é mais letal, se é manga com leite ou se é uma sandália embocada, né? O que é que mata mais, né? Ou mata mais nada. Pois é, então, se o camarada diz que não podia comer e come escondido, ele peca. O argumento final de Paulo é esse aí. Ele pode comer de qualquer coisa, mas se ele diz que não pode, ele que não pode. Então, fé aí é convicção. Tá bom? No grego é a mesma palavra, tanto em Gálatas quanto em Romanos. Só que lá a fé é a doutrina do Evangelho. Era o que Paulo estava pregando. Aí é convicção. Tá bom? Então por isso que essa regra, a segunda diz, é necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Porque tanto lá em Gálatas como aqui em Romanos, o conjunto da frase, no caso do versículo, vai indicar um sentido diferente. Tá bom? Por isso que não adianta dizer fé o que é e citar Hebreus 11:1, porque ali já é outra definição de fé, não é? Fé ali é o que você espera, mas não vê. Fé aqui é uma coisa, em Gálatas é outra. 3 definições de fé. Vamos para Atos 7:25. Atos 7:25. Aí tem gente que diz assim: tal palavra na Bíblia é tal coisa. Em qual texto, filho? A Bíblia é muito grande. Entendeu? Leão é Jesus. Às vezes é Deus Pai. Às vezes é Deus Pai. Em Miqueias, Deus é o leão. Às vezes é o leão e às vezes é o diabo. 1 Pedro 5, o leão ali é o diabo. Tá bom? Paulo diz assim, acho que é em Atos 20, mas não tenho certeza não. Enfrentei feras em Éfeso. Aí o cara pensa ele no Coliseu, mas o Coliseu não era em Éfeso, era em Roma. As feras ali são pessoas difíceis que ele enfrentou na igreja em Éfeso, onde Timóteo era pastor quando ele escreve as cartas. Então ele sabia que era uma igreja difícil ali. Enfrentei feras naquela igreja. Enfim, Atos 7:25. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que por meio dele Deus lhe daria liberdade, mas eles não entenderam. Bem, aí vai requerer um pouco de ler o texto todo, mas eu vou adiantar para vocês. Talvez eu não devesse ter colocado esse texto aqui, mas tudo bem. A liberdade aí, como é que diz na versão aí? E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão. Liberdade mesmo. Mas eles não entenderam.
A liberdade aí é a liberdade temporal, a liberdade do Egito, né? É a libertação do Egito. O texto está falando de Moisés, né? Quando completou 40 anos, verso 23, verso 22. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e é poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, desejou visitar seus irmãos, os israelitas. E vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que por meio dele Deus lhe daria liberdade, mas eles não entenderam. E aí isso acontece 40 anos depois desse episódio, né? Que eles entendem quando Deus realmente envia Moisés, né? Ok, esse versículo ficou meio descontextualizado aí. Mas vamos voltar para Romanos. Romanos 13:11. Nós temos o caçula da turma aí, lanchando. Preste atenção, Romanos 13:11 diz assim: Fazei isso, compreendendo o tempo que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. O que quer dizer salvação aí? Glorificação, né? É o termo teológico. E em português seria o quê? Chegar ao céu. A vinda de Cristo. Não é da salvação meramente que está falando, né? Porque senão, como é que está mais próximo agora? Eu não sou salvo ainda não? É de uma das etapas da salvação, né? Glorificação. Ou seja, nós já somos salvos, mas cada dia que passa está mais perto de Jesus voltar e a gente ir para o céu e ser glorificado no céu. Ok? Então salvação aí é a chegada no céu, tá? Que está cada dia mais próxima. Amém. Vamos para Atos 16, passagem muito controvertida. Eu vou fazer o seguinte, aí só está na apostila as referências dos versículos 30 e 31, mas para clarear, eu vou ler a partir do 25, verso 25. Atos 16, 25. Paulo e Silas estavam presos, né? O crime deles foi libertar uma moça que era endemoniada, né? Fazia adivinhações. E o texto diz assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos. Aí eu pergunto, no versículo 30 e no versículo 31, o que significa a palavra salvação? Tempo na tela, valendo um PlayStation e um jogo da vida. Você quer, né? Você quer jogo da vida, né? Ou quer PlayStation? Jogo de tabuleiro. Seja o que for, eu quero um PlayStation. A vida eterna. Você acha que é a mesma coisa no verso 30 e no 31? Acha que sim? Tá bom. Um ponto para acho que sim. Um ponto para sim. Quem concorda com ele? Eu vou fazer algumas explicações, tá? A partir do 25. Verso 25. Meia-noite é a hora do cara dormir, meu amigo. É a hora do cara dormir em qualquer lugar do mundo.
né? Mas Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos de meia-noite. Por que eles cantavam e oravam bem alto de meia-noite? Letra A, para incomodar os outros detentos e no outro dia no banho de sol eles tomar uma surra. Letra B, para acordar o sono, para atrapalhar o sono do carcereiro. Letra C, para pregar o evangelho. De meia-noite havia silêncio. E eles oravam e cantavam. Olha, o cara orar numa aflição ainda vai. Agora o cara cantar, bicho. Tanto que Tiago, sabendo disso, diz assim: está alguém entre vós aflito? Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Que cantar é próprio de quem está alegre, né? Está alguém entre vós aflito? Ore. Eles estavam aflitos, né? Mas eles estavam cantando e orando. Interessante que a palavra hino, né? Em algumas versões pode ter louvores, né? Mas o certo é hinos, tá? Eles estavam cantando aquelas músicas que tem uma letra cristã, uma letra sobre Jesus. Na primeira aula eu comecei falando disso, quando eu comentei o primeiro versículo aí da apostila, Colossenses 3,16. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Hinos são aquelas músicas que falam sobre Jesus, e tem vários hinos no Novo Testamento. Filipenses 2, de 6 a 11 é um hino. Colossenses 1, de 15 a 20 é outro hino. 1 Timóteo 3,16 é outro hino. Efésios 5,14 é outro hino. Por isso se diz aonde? Que não há lugar nenhum do Antigo Testamento. Desperta, ó tu que dormes, Cristo te iluminará. É um trecho de um hino. E tem mais hinos, tá? Tem mais hinos. Em Apocalipse também, capítulo 4, capítulo 5, por aí vai. Então eles estavam cantando músicas que as pessoas pudessem ouvir sobre Jesus. Vai evangelizar assim lá em Filipos. A igreja de Filipos nasce na cadeia. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Eu já ouvi dizer terremoto que derruba a parede, teto, abre buraco no chão, mas eu nunca ouvi dizer que terremoto que abre algema. Não cai nenhuma parede, se abrem portas e cai algema. Esse terremoto não foi um mero abalo sísmico, né? Foi intervenção divina. E olha só, o carcereiro acorda aqui. Significa que o carcereiro não estava ouvindo o evangelho, nem ouviu as orações, nem ouviu os hinos. Então ele não ouviu o evangelho, ele não ouviu a palavra de Deus. Aí ele pega a espada para se matar, porque ele ia morrer de todo jeito no dia seguinte, se alguém tivesse fugido. Só que provavelmente ele ia apanhar antes de morrer, ia ser muito torturado. Ele disse: então deixa eu me matar logo, antes que os próprios presos me torturem, né? Ou quer se vingar, ou que amanhã eu seja morto. Mas Paulo grita para ele: não se mate, né? Não faça isso, todos estão aqui, estamos todos aqui. Ele pede luz, correu para dentro e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Uma das mensagens mais interessantes que eu já vi no seminário foi pregada nesse texto aqui. Foi um carcereiro que pregou essa passagem aqui, na aula de homilética que eu tive que avaliar. Achei muito curioso. Ele falou tanta coisa curiosa que eu só percebi depois que ele falou. Um carcereiro pregando sobre essa passagem aqui. E ele disse assim: qual é o carcereiro que se prostra diante do preso? Não é curioso? Isso nenhum. A relação não é amistosa, tá? E aí eu estou contextualizando, entendeu? Para a gente entender os versículos 30 e 31. Aí ele diz: senhores, qual é o carcereiro que chama os apenados de senhores? Só lá na Papuda, né? Só lá, ou então lá na Polícia Federal, como o Sérgio Moro lá, né? Lá tem senhores presos, né? Que preciso fazer para ser salvo? Gente, ele não ouviu o evangelho, ele não quer ir para o céu, não. Ele quer ser salvo da condenação humana que ele Isso. Ele quer ser salvo da espada do dia seguinte. Mas se
esse menino tinha fugido. Sim, como é que ele sabia? Eles estão todos aqui e ele se prostra diante do... Ele ainda ia conferir. Ele ainda estava com medo. Não deu tempo de conferir. Esse era o medo dele. Imagina você acordar e ver um tumulto daquele. Você nem sabe o que é e o que não é. Você está acordando ainda, né? Quem já perdeu a hora sabe o que eu estou falando. Você acorda, já, às vezes eu dou um cochilo de tarde e às vezes é tão profundo o sono que eu acordo pensando: meu Deus, o que eu tenho para fazer hoje? Eu penso que é de manhã. Eita, tem que buscar minha esposa. Eita, vou dar aula. Aí olho, graças a Deus, nunca perdi a hora assim. Graças a Deus. Mas acordo sem saber, entendeu? É isso que aconteceu. Ele acorda no meio de um terremoto. Ele está com medo de morrer. Só que a resposta de Paulo e Silas, aí sim, é diferente. Eles veem e dizem, além da salvação daquele... É um jogo de palavras aqui, entendeu? O carcereiro fala da salvação terrena e eles falam da salvação eterna. Eles responderam: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos. Se o camarada crê em Jesus, ele vai ser salvo de sofrimentos aqui nessa terra? Não necessariamente, pelo contrário, tem uma promessa de Jesus, né? No mundo tereis aflições, mas vai ser salvo eternamente, né? Então o carcereiro pergunta de um jeito e Paulo responde de outro. Tá bom? É curioso isso. Ele aproveitou, né, a oportunidade, né? Tá aí duas pessoas que não perderam a oportunidade. Ele aproveitou, porque ele falou a salvação, né? O que é que nós vamos salvar? Aí ele aproveitou, né? Uhum. É tanto que embaixo diz, e tomando eles consigo e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Quer dizer, ele foi, né? Foi pregar. Levou eles para a casa dele e lá ele aproveitou, pregou a palavra para ele. Alguém quer falar mais? Posso passar para outro exemplo? Vamos lá. Desculpa. Diga, senhor. Esse 32. E pregavam a palavra do Senhor na sua casa. Pregaram. De madrugada foram para a casa dele, né? O carcereiro não levou eles para casa, lavar as feridas, fez um jantar de madrugada. A salvação é individual, né? A ideia nessa época é quando o chefe da família aderia a uma religião, todos aderiam também. Mas o cristianismo não é assim. A salvação não é por adesão, é por arrependimento. E aí Paulo e Silas pregaram a todos da casa, né? A esposa, aos filhos, talvez a sogra, não sei, quem morasse com ele, tá? Outra coisa, irmãos, é que isso aqui não é uma promessa para todo crente, não. Foi um caso específico, tá? Se fosse assim, nós diríamos que bastava converter, vamos dizer, entre aspas, uma pessoa em cada casa no mundo todo e o mundo todo seria salvo, tá bom? Mas não é uma promessa. Você está debaixo da promessa, estou debaixo de várias promessas, mas não há nenhuma promessa de que Deus vai salvar minha família, porque a salvação não é coletiva, ela é individual. Se minha esposa se desviar e ela não quiser mais nada com Deus, ela vai para o inferno, ou se for eu, entendeu? Salvação é individual. Ok, Tiago capítulo 5. A irmã Deni está um pouco cansada hoje, um pouco de ressaca, água gelada e cochilo para ressaca. Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15, né? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Vou fazer algumas perguntas para vocês aí nesse texto. Esse cara que provavelmente está doente, é um crente ou um incrédulo? Incrédulo? Crente? Hã? Crente. Crente.
Como é que a gente sabe que é um crente? Porque vai chamar Está para no meio presbítero. dele, né? Está no meio dele, vai chamar um presbítero. Sim. Ok. Tem uma questão principal aí que é se houver cometido pecados. Ah, sim, essa é. Se não é, então é possível que ele nem tenha pecado, tá? Aí diz que a oração da fé fará o quê? Salvará o bem. Ele não é crente, como é que a oração da fé vai salvar ele? Vai Hã? de cura. Curará é a melhor. A tradução é salvará mesmo, mas o sentido é de cura. Ele será salvo não dos pecados, ele já é salvo dos pecados, será salvo da doença. Mas em última instância não é a oração que vai levantá-lo. Quem é que vai levantá-lo? O Senhor. Não é a oração forte que resolve, como diz o pessoal lá da Universal. O que resolve é se Deus responde com sim. Tá bom? Então a gente precisa analisar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Tá bom? Essa foi a segunda regra. A terceira regra é a ampliação disso aí. É necessário tomar a frase no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem e se seguem ao texto que se estuda. E seguem, né? Vamos ver essas duas referências. 1 aos Coríntios 3:12. Tudo se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. O 13 também e o 14, por favor. Não, até o 15, Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, porque através de fogo. Ok, a gente precisa ler com detalhes isso aí. Eu coloquei só o versículo 12 para a gente saber o que significa nos outros versículos. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A gente sabe o que é isso, do que ele está falando, dos versículos 13 a 15. Vou continuar lendo, tá? A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia é uma referência sempre à vinda de Jesus, né? A demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Então a gente volta para o versículo 12 e vai comparando o que é que resiste ao fogo e o que é que não resiste. Ouro é um material combustível ou não? Não. Prata, pedras preciosas. Então ouro, prata e pedras preciosas é um tipo de coisa, é o que passa pelo fogo. Madeira, combustível? Feno, palha. Sabe o que é feno não? Nos desenhos animados é aquela comida para cavalo que amarra assim em blocos. Pronto. E na vida real também, né? Que eu ia falar de outra coisa. Ok, então nós estamos vendo aí que são dois tipos de material, um que resiste ao fogo e outro que não resiste, tá? Versículo 14: se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Ou seja, para permanecer, quais são os elementos que precisam permanecer aí? E pedras preciosas. Se a gente está construindo em Cristo, a gente está trabalhando no Reino de Deus em Cristo, nós estamos edificando a igreja com ouro, prata e pedras preciosas. Se a gente está fazendo alguma coisa na igreja para aparecer, irmãos, esse mês eu dei 40% da minha renda para a obra de Deus. Pastor, lembra de mim aí. Estamos construindo com madeira, feno ou palha. Versículo 15: se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Ou seja, o fogo vai queimar o ouro, a prata e as pedras preciosas,
porque não são materiais combustíveis, mas queimam. O ouro é derretido, a prata é derretida e a pedra preciosa é purificada. Mas se o fogo queima e não consome, nós seremos aprovados. Deus está recebendo nossa recompensa. Deus está recebendo nossas obras, melhor dizendo, e nós vamos receber a recompensa. Então eu coloquei um exemplo um pouco mais complexo, tá? Para mostrar que às vezes a gente vai no texto, volta no texto, vai no texto, volta no texto, lê de novo. Mas com pressa de ler a Bíblia. Está fazendo um concurso de leitura bíblica, ver quem lê mais ligeiro, isso é coisa de criança. Tá bom? Vamos para Efésios 5:32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. Ok. O mistério não é o do versículo 31, do homem deixar a sua família e se casar. Não está nada misterioso aí. Isso é a ordem desde Gênesis. Saia da casa da sua mulher, da casa da sua mãe, da casa da sua sogra. Vá para a sua casa. Quem casa quer casa. A não ser que não dê. Mas enquanto não der, se organize. O mistério que ele está falando aí é de Cristo e a igreja. Essa relação, porque o tempo todo nesse texto vem a memória de Paulo, vem na pena de Paulo a comparação de Jesus com a igreja. O homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher deve ser submissa ao marido como a igreja é submissa a Jesus. E aí Paulo diz, grande é esse mistério. Realmente. Ok? Bem, podemos ir para a quarta regra? A quarta regra diz assim: é preciso tomar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras ou difíceis. A regra diz que nós devemos saber do que aquele texto está falando. Vou dar um exemplo aqui. Veio uma lição da escola bíblica há muitos anos na minha igreja, na revista da minha igreja, na época, falando sobre José, um jovem temente a Deus, que Deus se agradava dele. Aí explicando o texto de José, e daqui a pouco tem uma referência bíblica, né, entre parênteses para a gente conferir. Aí a referência bíblica que veio sobre José, que era um filho obediente, eu vou dizer o texto para vocês lerem, tá? Eu vou ler, eu mesmo vou ler. Quando eu vi a referência, eu já digo, ali não fala em José, eu já conheci o texto, né? Só um minutinho. Aí veio a referência de Mateus 3,17, que diz assim: e uma voz do céu disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Sobre quem o texto aqui está falando? Sobre Jesus. Então, o autor daquela lição, que nunca mais escreveu nenhuma lição, até porque depois eu que assumi a edição da revista e não permiti mais esse tipo de coisa, ele não entendeu sobre o que o texto de Mateus 13 estava falando, ou sobre quem, né, melhor dizendo. É preciso que a gente saiba sobre qual é o propósito daquele texto, porque senão a gente vai meramente pegar algumas palavras que são parecidas, algumas expressões, e a gente vai dizer que é tudo a mesma coisa. Já ouviram a história do VCC? Nunca ouviram? Eu vou mandar no link para vocês. Eu não vou contar nada para não estragar. VCC. Eu vou mandar. Vou mandar para vocês. Leiam uma história. Quem não ri é porque não conhece a Bíblia, tá? Uma vez eu contei essa história numa turma, ninguém riu. Você não conhece essas histórias aqui não? Eu não vou falar mais nada, tá bom? Vou mandar. Qualquer coisa me lembrem. VCC, tá? Então vamos lá. Vamos ler aí Provérbios, verso 1 a verso 4, capítulo 1. Provérbios.
Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer, ele já diz logo para que o livro de Provérbios serve: para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens. Ok? Ou como seria bom se todo o livro da Bíblia começasse assim. Mas não começa não, esse é o único. O livro que vocês vão ler agora serve para isso. Serve para fazer teologia sistemática, não é o propósito do livro. Serve para falar sobre Jesus na cruz, serve não. Tá? Algumas pessoas têm feito a comparação, por exemplo, vão aí para Cantares de Salomão, tem feito a comparação, dizendo que este livro fala de Cristo e a igreja. Só que Cantares de Salomão foi escrito 950 anos antes de Cristo. Quer dizer que ele ficou 950 anos sem uma mensagem? Vão aí, por favor, no capítulo 7. Pois é. 7. Eu vou lendo aí, tá? Aquela criança que está aqui na sala não vai entender, não. Mas vocês irão. Tu és casado, Ricardo? Só não é casado, é noiva, é namorada, é nada. Tá, vamos orar por ele, por Adenir, né? Uma preta para casar comigo desse jeito. Se eu tivesse medo que eu tenho de casamento. Veja só o que Salomão, de forma poética, descreve aqui. No final vocês é que vão dizer o que é que ele está descrevendo aqui, tá? Como são bonitos os teus pés calçados com sandálias, ó filha de príncipe. As curvas dos teus quadris são como joias, obra das mãos de um artista. Meu amigo, acho que ela já suspirou ao ouvir Salomão dizer isso aqui para ela. O teu umbigo é como uma taça redonda em que não falta vinho de qualidade. Eu só quero para vocês que Salomão está dizendo aqui que colocava vinho no umbigo dela. É isso que ele está dizendo. E você já sabe, né? Para onde vai. A tua cintura é como um monte de trigo cercado de lírios. Isso é o que havia de mais bonito na época. Os teus seios são como 2 filhotes de corça, gêmeos da gazela. E Salomão era venenoso. E ele segue descrevendo o corpo dela. Já foram os pés, os quadris, o umbigo, os seios. O teu pescoço é como uma torre de marfim. Ela devia ser meio pescoçuda, né? Os teus olhos como as piscinas de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. Pescoço, olhos. O teu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. Ela tem aquele narizinho arrebitado, né? A tua cabeça erguida é como um monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei, que no caso é ele mesmo, o rei caiu prisioneiro das tuas tranças. Como é, aí a conclusão da descrição do corpo dela. Como és linda, como és bela, ó amor em delícias. A partir daí, ele não diz mais como ela é, ele diz o que vai fazer. O teu porte é como uma uva, o de uma palmeira, e os teus seios como cachos de uva. Eu disse: subirei a palmeira. Quem é a palmeira no versículo 7? É ela. E colherei os seus frutos. É uma forma poética do relacionamento sexual aí. Sejam os teus seios como os cachos da videira. Eu só quero dizer que ele não tem em mente que está pensando em fazer vinho nem suco de uva, tá? O aroma do teu fôlego como os das maçãs. E maçã é uma das frutas que cura mau hálito, né? E os teus beijos como bom vinho, vinho para o meu amado. E aí já ela falando, tá bom? Só até aí, já basta. Qual o propósito dessa passagem aqui? É falar de Cristo e a igreja? Eu nunca achei que fosse.
Pelo amor de Deus. Não é mesmo. Livro de Cantares. Eu acho que deveria ser, se as pessoas conseguissem colocar em prática aqueles que são casados, eu acho que é uma excelente vivência para os casais. Pois é, ele elogia, os homens de hoje não sabem elogiar. Ele sabe que nos ouvidos da sua amada que ele vai conquistá-la. E ela é bonita, né? Ela é a Sunamita, mal traduzido às vezes como Sulamita. Ela é a moça de Sunem, onde o sol arde o ano todo, e ela é morena. O sol queimou a pele dela, né? Ela é bronzeada o ano todo, tá? Enfim, ele gostava dela. Ele tinha mais 999 mulheres, né? Entre esposas e concubinas. Muitas ele nem... Falou de quase nenhuma. É só a Sunamita aqui, que é a preferida. Tá bom? Então, o propósito desse texto é descrever o casamento, o relacionamento íntimo do casal. Não é Jesus e a igreja, tá bom? Vamos lá. Vamos ver João capítulo 20, verso 31, por favor. João 20, 31. Alguém leia, por favor. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ok. É um resuminho, né, do livro. Jesus fez muitos sinais na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais, ele no versículo anterior. Mas estes aqui foram escritos, registrados, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Tá? É o propósito do livro, só que já está no final do livro. Às vezes o livro traz o propósito no final, mas traz explícito. Às vezes não está explícito, mas está implícito. Ok? Por último, 2 Pedro 3, versículos 1 e 2, por gentileza. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais espero, com exaltação, o vosso ânimo sincero. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Ok? Pedro está dizendo que nas duas cartas o propósito dele é que os leitores lembrem das palavras dos profetas e das palavras dos apóstolos. Veja que aqui o propósito do livro está implícito. Tem que ter cuidado ao ler isso aqui para poder perceber o que ele está dizendo. Ele diz de maneira mais sutil do que Salomão em Provérbios, do que João no Evangelho, mas ele diz, tá? Então, por exemplo, quando nós fizemos o exercício semana passada, o número 2 aí, os que estão acompanhando a apostila, foi aquele de Gálatas 4:22 versus Gênesis 25:2, e eu fiz a pergunta: quantos filhos Abraão teve? Com base nesses textos. Porque se eu só fizesse a pergunta sem dar os textos, alguém poderia dizer milhões de filhos, porque todos os pela fé são filhos de Abraão, os judeus e tal. Não é disso que eu queria falar. Era de se eram 2 ou se eram 8 filhos, ou se eram 6, né? Ok. Então, lá em Gálatas, Paulo diz assim: Abraão teve 2 filhos. Mas ele não diz Abraão teve apenas 2 filhos, né? Nele diz Abraão teve 8 filhos. Fulano, Ismael, Isaac, fulano. Por que não? Porque o propósito de Paulo ao escrever aquela carta aos Gálatas não é falar, ou não era falar de quantos filhos Abraão teve. Isso é apenas um exemplo que ele está falando. Eu vi um sermão de Augusto Nicodemos, que é um excelente teólogo, claro que bate palmas para ele, um dos melhores do Brasil, mas ele tem uma sequência de mensagens pregadas no Evangelho de Lucas, muito boas as mensagens, a maioria.
A primeira, né, que é a introdução, os 4 primeiros versículos, até ele pregou na consciência cristã, né? Eu não vi, eu já tinha visto na internet, eu não queria ver de novo. E o pessoal da Vinac pediu para ele repetir lá, porque realmente a mensagem é muito boa. Mas tem uma mensagem lá que ele prega sobre o cântico de Zacarias, lá de Lucas, que ele usa aquela passagem para querer explicar o que é profecia. E ele errou aqui feio, na 4ª regra da hermenêutica. Embora ele seja doutor em hermenêutica, ele não é Deus. Ele não é Deus e ele erra também, tá? Então ele errou feio, porque qual o propósito daquele trecho bíblico lá no Evangelho de Lucas? Quando Lucas escreveu aquilo, ele estava querendo mostrar o que é profecia com o cântico de Zacarias? De maneira alguma. Embora ele diga que Zacarias profetizou e tal, não é esse o sentido lá de profetizou. Muitas vezes o termo profetizou significa adorou, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como é o caso lá, tá? De Zacarias. Então ele errou feio ao não, eu acredito que no afã de querer provar sua tese, ele tem escolhido o texto errado. Eu tive essa impressão também, recentemente também com Augustus, ao ler o livro dele, que foi o trabalho dele de pós-doutorado, muito bom livro, é o livro Apóstolos, tá? Da editora Fiel, muito comprido o livro, muito bom, ler ele todo. Eu estava comentando em sala de aula com outra turma, e eu disse assim, irmãos, eu tive a impressão de que no afã dele querer provar sua tese ali, sua ideia, ele acabou forçando alguns textos bíblicos, alguns argumentos. Aí um aluno meu que tinha lido também o livro disse, professor, eu li também, tive a mesma impressão. E aí nós começamos a conversar sobre quais eram os argumentos que nós não concordávamos com Augustus e concordávamos entre si. Chegamos à mesma conclusão, tá? Então, às vezes isso acontece também, tá? Só para vocês saberem do que eu estou falando, a ideia de Augusto Nicodemos é de que realmente Paulo não é o 12º apóstolo, isso não está na Bíblia, o 12º é Matias, mas Paulo é o último apóstolo. Só existem os 12, incluindo Matias e Paulo. E não é verdade. A Bíblia mostra Barnabé em Atos 14:14, que era apóstolo, mostra Tiago, irmão do Senhor, que é Tiago que escreve a carta, em Gálatas 1, mostra Judas, que é irmão de Jesus, também escreve aquela carta, e possivelmente outros apóstolos, tá? Até como Silas é chamado de apóstolo, Timóteo, em Romanos 16:7, Andrônico e Júnias também são, mas ele distorce esses textos para provar a tese dele, no afã de querer mostrar que não há sucessão apostólica. Também não acredito, essa é uma ideia do G12, essa é uma ideia do catolicismo romano, mas ele atirou nos pés aí, tá? Então estou dando um exemplo de alguém famoso que cometeu um erro, um erro besta, eu diria assim, tá bom? Então, quando vocês tiverem a oportunidade de ler o livro dele, Apóstolos, a gente pode trocar umas figurinhas, para ver se vocês também tiveram a mesma impressão ou se eu estou totalmente equivocado, tá bom? Será que alguém entrou em contato com ele sobre isso? Não sei. Eu não pretendo. Bem, vamos fazer uma pausa. Bem, vamos retomar aqui na 5ª regra, tá? Ela está dividida em 3 partes, como vocês percebem, é óbvio. Mas é uma ampliação. A 2ª e a 3ª partes são ampliações da primeira parte. A 5ª regra diz assim: é necessário consultar as passagens paralelas. São os paralelos de palavras, de ideias ou doutrinas, né? E a Bíblia toda, o paralelo de ensinos gerais. A ideia é a seguinte: nós estamos interpretando uma passagem maior. Temos a palavra na primeira regra, a palavra no conjunto da frase na 2ª regra, as palavras ou versículo ou os versículos e o que vem antes e o que vem depois, para a gente compreender bem. A 4ª regra fala do propósito do escrito, né? O propósito da passagem ou livro, do que esse livro está falando, do que essa passagem está falando, qual é o tema, tá? E a 5ª regra é fazer um paralelo de palavras
de ideias ou de doutrinas gerais. Ou seja, digamos que nós estamos estudando sobre sofrimento, tema sofrimento na Bíblia. Aí nós vamos ver onde a Bíblia fala sobre sofreu, sofreram, sofrimento e por aí vai. Nós estamos analisando um paralelo de palavras. E a partir daí nós vamos fazer, ter as explicações devidas. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, tá? Paralelo de palavras. Tem uma teologia sistemática. Em parte, ainda não, por causa da quinta regra, segunda parte, paralelo de ideias. Aí sim, a gente já começa a ter a teologia sistemática, uma teologia daquilo, né? Naquele tema. Porque, por exemplo, lá em Jó, capítulo 1, capítulo 2, não diz assim, e Jó sofreu. A palavra sofrimento, por exemplo, não aparece lá. Lá é descrito o sofrimento dele. Então, na quinta regra, primeira parte, isso aí estava fora. Mas agora entra-se. Abrange o livro de Jó. Isso. Do que está falando lá. Tá? E aí, se mesmo nesses dois paralelos a gente não entender o que o texto está dizendo, nós vamos para o paralelo de ensinos gerais, que nós chamaremos de unidade das Escrituras. Unidade das Escrituras é o seguinte: digamos que a gente está estudando um texto que fale sobre, deixa-me ver, digamos que a gente lê um texto na Bíblia que dá a margem a entender, à primeira vista, que Jesus não é o único Salvador. Estou chutando aqui, não lembro de nenhum texto que dê margem para isso, tá? Quando a gente lê o texto e imagina, Jesus não é o único Salvador, a gente tem certeza que a nossa interpretação desse texto está equivocada, não é isso? Por causa da unidade das Escrituras. Porque a Bíblia diz em todos os lugares que Jesus é o único Salvador. Então a unidade das Escrituras é aplicada assim, tá? Então eu coloquei algumas referências na quinta regra, terceira parte, né? 1 Pedro e 2 Pedro. Mas vamos começar com esse exercício. Eu quero que vocês, pode ser em dupla, tá? No caso de Ana Lúcia, faz um trio aqui com as meninas, né? E eu quero que vocês vejam esse texto aí de 1 Pedro e digam do que essa primeira passagem está falando. Expliquem essa passagem. Na última linha da página 3. Preste atenção, eu nem expliquei ainda o que é. Eu vou dar mais referências para ajudar vocês. Anotem as referências. Lucas 23, versos 43 e 44. Apocalipse 1:18. Efésios 2, versos 8 e 9. Hebreus 9, versos 27 e 28. Romanos 4, 3. São referências que vão ajudar vocês nessa interpretação aí. De 1 Pedro 3:18. Mas aí de 4, 6 e 2 Pedro 2, 5 também. Todas essas três aí. Ok? Ok, vou dar um tempo para você. Por esse espírito, Tá, peraí. A partir de onde você conclui que ele foi ao inferno? Diga aí. Ai, gente, peraí. Ai, eu fechei. 19. Fosse 19 a gente estava. 1 Pedro, É, Tá. Ai, eu fechei a Bíblia. no 19. Olha só. Que diz assim: pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, um justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual foi e pregou os espíritos em prisão. Tá. Quer dizer o que isso aí? Olha só. Deixa eu ver se a gente
Quer dizer o que isso? É porque quando a gente lê os outros textos, Ah, dá a entender que sim, que ele foi lá e voltou. tá. Qual foi o texto decisivo para vocês? Apocalipse. Apocalipse? O que é que diz? Que ele diz que tem a chave. Que ele tem a chave? Aquele que vive, Eu não sei da mas esse que eu estou vindo pelo século dos séculos. E tem uma chave da morte e do inferno. Sim. Quer dizer que ele foi lá? Não, mas que ele tinha autoridade sobre. Tá. Diga aí. Faz sentido. Diz aí vocês. É o 1 Pedro 4,6. 4:6. Diz o quê? Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, Certo. para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em Espírito. Quer dizer o que isso aí? Foi pregado o Evangelho aos mortos. Eu acho que não. E Aos mortos Aí não o que foi. é que acontece? Peraí, gente. Um por vez. Aí o que é que acontece? O que é que diz? Esses mortos estavam no inferno. Isso que eu queria saber. Peraí, calma, filha. Calma. Estava no cárcere. Hã? No caso, eu relacionei com a questão do cárcere aqui. Que cárcere? Isso. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ah, você está relacionando o texto acima com esse. Isso. O que é Tá que bom. acontece? Aí eu queria saber se isso aí é o Hades, Sheol, que ele sempre. O texto não diz nada disso. Se foi inferno, se foi céu. Não, ele não foi. Não importa se ele foi ou não foi. Mas acho que esse texto. Mas é a pergunta, como é que não importa? Mas é um cárcere. Aí a Bíblia diz, os outros textos, Mas- depois da morte, sexo e juízo. Tá. Aí vamos lá para a palavra de. Mas ele pode E mostrar Lázaro- isso. Porque vai se pregar para uma pessoa que está morta. Não, se está morta lá, vamos supor que está dormindo, esperando a volta de Deus, de Jesus. Não tem para que pregar. Agora sim, quem Aí- está na terra e que não se converteu é considerado morto. Aí outra questão, a questão do versículo 20 aqui. Os quais. Peraí, qual 20? Do 3:20. 3:20. Isso. Os quais Tá no todo tempo mundo foram ligado. rebeldes. Aqui está dizendo. Pregou os espíritos em prisão. Certo. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Não, eu sei o que o texto está dizendo, eu quero saber o que significa. Não, olha só. Quem deu o texto para vocês foi eu, lembra? Foi, isso é porque tá dando Ela falou que não Ah, Não, eu não entendo. Eu não entendo. tenha O calma. porquê Jesus ia pregar para alguém que já está condenado, Tá. morto, espíritos em prisão. Essa é uma pergunta válida. Por que ele pregou para pessoas que estavam mortas? Só se for, nesse caso, fossem pessoas, tipo, há 8 anos atrás, se eu tivesse morrido, eu tinha ido pro inferno. Tá, então vamos lá. Esse grupo aqui acredita que Jesus foi ao inferno e pregou lá ou não? Sim. Sim. Eu tô na dúvida agora. Tá bom. Sem dúvida. Eu tô em cima do muro. Agora ele não foi ao inferno, mas ele nem achava do inferno. Ele tem autoridade sobre. Tá bom, eu sei. Amém. Ele dizia E não. vocês? Sim. Tá bom. A conclusão é essa. Tá bom. Onde aparece a palavra inferno aí? Tem escrito Cárcere eu relacionei. Onde é que aparece a palavra cárcere? Cárcere 3, Eu 19. tenho. Tá, espíritos em prisão. Da gente é escrito em prisão. Tá bom. Eu quero saber o que. Como é que a gente sabe que essa prisão é o inferno? É isso que a gente quer. É o nome do primeiro. Aí, por causa na questão justamente do. Ele está argumentando, gente. Como é? Diz aí. Só. Isso eu já não entendi. Eu falo de espíritos em prisão. Eu entendi como. Você não deixa Rodrigo falar, não? Rodrigo gosta de falar, não. Desde o início, quando eu disse o nome, eu estava nesse negócio. Não, realmente. Tá? Diga aí. Teor geral. Certo. Teor geral. Aí você acha que cárcere é inferno.
É conclusivo isso? Isso dentro de um juiz é válido? Não, caso ele não, né? Então vamos lá, eu vou explicar, tá? Ainda bem, professor, porque eu tô A gente está tudo aqui. Essa passagem não é fácil não. Se fosse fácil eu não tinha passado. Mas agora eu quero que vocês me escutem por uns minutos. Eu vou lendo aqui o que vocês já leram, já debateram e vou fazendo algumas explicações, tá? Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Aí tá tudo certo, né? Tá, O justo pelos injustos, tudo certo, né? tá. Para levar-nos a Deus. Morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Bem, Tá bom? Até aí tudo bem. ok. No qual também foi pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes. Os espíritos em prisão foram rebeldes. Quando foi isso? Quando a paciência de Deus esperava, enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Jesus pregou a espíritos em prisão do tempo de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água. 2 Pedro 2,5. Quem não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ok, então Jesus pregou, Noé pregou, tá? 1 Pedro 1, 10 e 11 diz assim: Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles, estava em quem? Nos profetas. Indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desse sofrimento. Esse texto está dizendo que quando os profetas pregavam, Cristo estava pregando. Então, quem pregou aqui foi Cristo, não é? O texto diz, quando Noé estava pregando, Cristo pregava. A palavra inferno não aparece aqui, em canto nenhum, só aparece em Apocalipse 1,18, tá? E esses espíritos em prisão são os rebeldes da época de Noé. Eram pessoas que estavam aprisionadas pelo pecado, que no caso era o mundo todinho, menos a família de Noé. 4,6 nada tem a ver com isso. Nada tem a ver. Eu vou começar a ler do 4,1, tá? Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que, no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Ou seja, Pedro dá o padrão de Cristo aqui para a busca da santidade dos irmãos. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios. Qual o tempo passado? Antes dos leitores aqui serem crentes. Aí diz, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Quem? Os incrédulos. Os incrédulos acham estranho, fica falando de vocês, porque vocês não vão mais viver com eles, daquele jeito que vocês faziam antes. Terão de prestar contas, eles, né? Ainda é o eles, tá? Terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que o Evangelho foi pregado também aos mortos. Veja só, também aos mortos quer dizer que ele não está falando de morte espiritual, tá bom? Porque na verdade, espiritualmente falando, todo mundo sem Cristo está morto, ok? Mas ele diz também aos mortos, é que o Evangelho foi pregado aos vivos, aos que já morreram, literalmente morreram. Lembrando do literalmente, né? Ou seja, o Evangelho foi pregado a pessoas mortas. Mas não é possível que o Evangelho seja pregado depois que a pessoa morra. O Evangelho foi pregado antes deles morrerem. Por isso o Evangelho foi pregado a pessoas que agora estão mortas. Estou lendo e parafraseando. Para que, embora julgados segundo os homens, quando na carne,
Porque a igreja dizia: vocês estão errados, vivam segundo Deus pelo Espírito. Ou seja, aqueles que se arrependeram estão vivos espiritualmente, mortos na carne, mas vivos com Deus no céu. Então esses textos não têm necessariamente uma relação com o outro, mas faz parte da minha função aqui. Todos os outros textos que eu disse são paralelos, são secundários, provam o seguinte: que Jesus, quando morreu, foi para o céu. Lucas 23, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esse aqui é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Quando Jesus morreu, gente, foi para o paraíso. Apocalipse 1,18 diz que ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Não diz que ele tomou de ninguém, nem que ele foi em canto nenhum pegar. Ele tem autoridade sobre. Entendeu? Ele recebeu essa autoridade de quem? De Deus Pai. Efésios fala da salvação unicamente pela fé, para mostrar, para dizer o seguinte: depois que a pessoa morre, acabou. É o que diz também Hebreus. E Romanos 4,3 diz isso também, que é pela fé que a pessoa é salva. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça, tá? Tem outro texto que eu não botei para não ficar muito complexo, que é um de João, eu acho que é em João, quando Jesus ressuscita, e Maria Madalena vai abraçá-lo e diz assim: não me toques ou não me detenhas, que é a melhor tradução, porque ainda não fui ao Pai. Alguns usam isso para dizer que Jesus não foi para o céu quando morreu, mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando da missão completa. Não me detenha, eu não posso ficar muito tempo aqui com você não, Maria, te abraçando aqui não, porque eu tenho uma obra para completar. Ele ainda não tinha 40 dias de discipulado, não era isso? Então é isso que esse texto diz. Estou falando porque depois em casa, quando vocês lembrarem, vão dizer: opa, falta esse texto aqui. Então não é fácil, mas a quinta regra da hermenêutica nos ajuda a entender isso, porque é essa questão: o evangelho pode ser pregado aos mortos? Não pode, tá? Outra coisa, Pode ser pregado a quem está vivo, né? É como se eu dissesse assim: eu estudei com o pastor fulano no seminário. Como assim? Quando eu estudava com fulano, ele ainda não era pastor, mas hoje ele é pastor. Eu estudei com aquele que hoje é pastor fulano, tá bom? Do mesmo jeito a gente diz assim, aqui em 1 Pedro 4,1 diz assim, mas na verdade quando Pedro escreveu não era capítulo nem versículo, entende? Se torna capítulo e versículo mais de 1000 anos depois, tá bom? A outra questão que se fala é que Jesus foi ao inferno não pregar arrependimento, alguns falam isso, mas proclamar sua vitória, porque esse pregou aí é querix, é o anúncio, tá? É aquela mesma função que os arautos lá em Daniel capítulo 3 tem que fazer quando a ordem do rei, eles estão anunciando. O querix é um arauto, é brincar de ser o rei mandou dizer, tá? Só que é falando sério. E eles dizem o seguinte, que Jesus não foi anunciar arrependimento no inferno, mas anunciar a sua vitória. Vitória de quê se ele estava morto? A vitória é consumada quando ele ressuscita. É isso que diz Romanos 1. Vamos ver Romanos 1 para encerrar? O sacrifício foi recebido e Foi declarado Filho de Deus pela ressurreição. Porque qualquer maluco podia morrer. Eu quero ver ressuscitar. Romanos 1, a partir do verso 1, do 1 ao 4, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então é a ressurreição a prova cabal de que Jesus é o Filho de Deus. Ele não tinha vitória para dizer quando estava morto. E ele também não foi para o inferno, ele foi para o céu. Então quer dizer, não foi. Não foi. Ele não precisava ir. questão de mortos, no caso pode ser usado como mortos espirituais, porque Efésios 2 fala. Isso. Vos vivificou, Sim. deixando vós mortos em delitos e pecados. Mas é interessante que também o Evangelho também foi pregado aos mortos, para a gente saber de que morto ele está falando, porque se ele fosse morto espiritual, o Evangelho foi pregado aos mortos, entendeu? Também aos mortos é aquele que ouviram enquanto estavam ouvindo. Enquanto estava vivo. O Evangelho é pregado hoje e foi pregado a pessoas que já morreram.
Tá? Foi Bem, então Jesus esse foi o modo mais difícil para mim. foi? De fazer. Que bom, né? Ele vai lembrar de mim depois, né? E orar por mim, né? Mas, apesar de ser o mais difícil, é o mais curioso também, porque Que bom. você fica viajando. Eu lembro muito difícil, eu já fiquei. Bem, abram aí em primeira. Tem mais alguma questão, gente? Não, por mim tá tranquilo. Eu ia falar alguma coisa, mas não lembro não. Quando eu lembrar eu falo. Abram aí 1 João, capítulo 5, verso 16. 1 João 5,16. Quem lê, por favor, aí? Eu vou, professor, uma pergunta. Diga. Por exemplo, porque eu já estudei muita gente assim, dizer, Jesus foi no inferno, foi baixado, não sei o que, e voltou. Ah, lembra o que eu ia falar. Pode falar. A gente pode dizer com toda convicção que ele não foi ao inferno. Não tem nenhum texto que fala Fale isso. sobre isso, né? Era isso mesmo que eu ia falar. De onde vem a ideia popular entre os cristãos de que Jesus teria ido para o inferno, teria tomado a chave do diabo, não sei o que, não sei o que? Vem de um texto chamado Credo Apostólico, que é aquela oração da Igreja Católica chamada Credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tudo mais. O credo apostólico, como é chamado, não foi escrito por nenhum dos apóstolos, porque começou a ser escrito no século II, e os apóstolos já tinham morrido. Aliás, apóstolo bom é apóstolo morto. Nenhum apóstolo que está vivo é verdadeiro. Todos os apóstolos verdadeiros morreram no primeiro século. Consequentemente, o contrário também é verdadeiro. É verdade, todo apóstolo que está vivo hoje em dia é mentiroso. Ele pode ser até um pastor com um pouco de arrogância, tá? Não, eu quero ser chamado de apóstolo. Eu tive problemas, porque dei aula na igreja de 2 apóstolos aqui em João Pessoa. Um eu não sabia, me perguntaram a minha opinião, falei tudo e mais um pouco. Nunca mais eu voltei. Se eu soubesse, eu falaria do mesmo jeito. Nunca mais eu voltaria de novo. Voltaria de novo. Na outra igreja eu sabia. Ele não dizia mais que era apóstolo, se apresentava como pastor, mas ele passou anos se identificando como apóstolo. E eu falei, não existe. Chegou no material que a gente usava, tinha lá apóstolo, pastor e tal. Fui explicando um por um. Apóstolo não existe hoje em dia. Desde o final do século I não existe mais apóstolo verdadeiro do Senhor. Aí expliquei tudo. Sabia que ia ser chamado. Fui chamado. Fui confrontado, confrontei também. Não chegamos a um acordo. Não fui demitido. Continuei dando aula. Saí depois de muito tempo. Não teve nada a ver com isso. Sabe que eu estava doente, não podia mais continuar trabalhando. Ok? Então vem esse chamado credo apostólico. O credo apostólico foi escrito do século II, ano 100 e alguma coisa, ao século VI, ano 500 e alguma coisa. Lá pelo ano 300 e pouco, 400 e pouco, alguém escreveu, estava escrevendo uma carta para um amigo e queria mostrar quem era Jesus, porque um credo é um resumo de uma doutrina bíblica, tá? E ele escreveu, e o credo apostólico está todo certinho, todinho, realmente na igreja evangélica crê naquilo. Aí quando esse cara queria mostrar que Jesus morreu, ao invés dele dizer assim, foi morto e sepultado, morreu mesmo, ele colocou assim, desceu ao Hades. E a expressão Hades às vezes é traduzida como inferno, tá? Mas ou mundo dos mortos, que quer dizer sepultura. Não quer dizer que lá no mundo dos mortos tem um shopping, tem um seminário, tem trânsito. Não é isso. A ideia bíblica nunca foi essa. Mundo dos mortos é o quê? Debaixo do chão. É isso, mundo dos mortos. Nada além disso, tá? Então esse cara colocou, desceu ao Hades. Ele queria dizer o quê? Jesus morreu. Morreu mesmo. Só que depois não entenderam a citação dele. O cara que recebeu a carta, o amigo dele entendeu, mas o pessoal depois não. E aí vem o neopentecostalismo, Kenneth Reagan e muita gente assim, e vendo esses textos que nós vimos, com essa influência do credo apostólico, Jesus foi no inferno. E aí faz todo aquele enredo que a gente já conhece. Aí, por exemplo, se popularizou ainda mais com a música do grupo Dentro do Trono. Se tivesse data show, teria passado para vocês computador, caixinha de som, data show e tudo mais. A gente acompanha na letra. Só um minuto. A vitória da... a vitória da cruz. A vitória da cruz. Que diz assim, como leão que ruge, o diabo quer nos devorar e tal. Aí depois diz que Jesus chegou no inferno, estava havendo festa no inferno. Gente, o inferno é a vitória da cruz o nome. Inferno é lugar de choro e ranger de dentes, não é lugar de alegria.
se tinha alguém que não queria que Jesus fosse à cruz, era o diabo. Ele fez de tudo para Jesus morrer antes, para ser declarado rei antes. Enfim, aí essa letra popularizou tudo isso, foi terrível. Base bíblica, não tem. Olha, tem aqui. Gastação tem como aí. Não, manda no grupo, depois o pessoal dá uma olhada. Ok? Vamos passar? Essa mesma. Não é esse não. 1 João Não sei 5,16. se está. O que é que diz aí, Paulo? Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. E agora, o que é o pecado para a morte? Sim, Vocês que vão dizer. pecado contra o Espírito Santo. É? Não sei. Como é que a gente sabe, né? É. Anote aí. Aquele negócio lá, por exemplo. É que eu não lembro não, mas tem um nomezinho lá. Eu conheço a história de um determinado senhor que dizia que era pastor renal na igreja, você era da igreja e de repente ele se tornou muçulmano. Sim. Eu sei quem é. Apostasia. Apostasia. Eu não disse não. Eu sei Todo quem mundo é. sabe quem é. Todo mundo sabe. Esse é considerado um pecado para a morte? Vocês que vão dizer. Eu Para acho que adiantar. eu tenho a sensação que é. É. Ele morreu? Não, ele não morreu, né? Mas, Então acho que não é pecado para a morte. Porque ele está vivo. mas se ele pregava crendo em. Eu estou dizendo que ele está certo, não. Eu estou achando que não é pecado para a morte. Ele já tem chance, né? Não sei. Não é disso que eu estou falando de vida ou morte. É outra história. Não, a Bíblia fala que é o pecado contra o Espírito Santo. É? E não tem. Né? Pronto, então você vai dizer para a gente onde é que está. Ah, Anotem aí textos paralelos a esse. João 9, versos 1 a 3. Atos 5, de 1 a 15. Só está copiando ali. De 1 a 3. É Romanos ou João. Atos 5, de 1 a 15. Hebreus 12, de 1 a 11. Primeira aos Coríntios 5, 1 a 6. Primeira aos Coríntios 11, 26 a 30. João 5,14. Bom trabalho para vocês. É sério? É. 1 Coríntios 11, 26 a 30 e outro. Aí, João 5,14. a sua pergunta é O que é o pecado para a morte? É usando as regras que nós acabamos de ver, tá bom? Bem, vocês chegaram a alguma conclusão? Mais ou menos. Não, chegamos. Pode falar. Olha só. O pecado para a morte. Você não se arrepender, porque se você for ler lá nos outros textos, dá a entender isso, que é você não por exemplo, no texto da ceia, lá de Coríntios, quando você bebe dignamente, e come e participa dignamente, você está se condenando a si mesmo. Tá ok? Tá, como se você estivesse se condenando. Sim, condenando. Como se você estivesse se condenando. Porque você está, praticando pecado, eu sei que eu estou pecando, mas tô nem aí. Vou continuar. Não tem nada não. Deu para mais ou menos entender? Deu. E Ananias e Safira também que tentaram Sim, a enganar questão do o Espírito engano. Santo. Tá bom. Porque a gente não consegue enganar a Deus. Então, mesmo que você esteja tomando a ceia dignamente, você vai Vai morrer. morrer. Será que até hoje, quem vocês viram morrer no culto de ceia? Ninguém. Será que nesses cultos todos não tinha ninguém que estava tomando indignamente a ceia? Tem. E por que não morreram? Sim, mas eu acho que é na questão de
arrependimento. Qual a conclusão de vocês? É o seguinte, todo pecado é para a morte, no contexto geral, digamos assim. É. O salário do pecado é a morte. Certo. Isso é. Mas assim, o texto que a gente viu que tinha foi que o Rodrigo também chegou à conclusão, que o pecado que aconteceu, que teve uma consequência imediata de morte, foi Ananias e Safira. Eles tentaram o Espírito. Justamente. E agora? E nem a blasfêmia que a gente viu lá, os fariseus blasfemando contra o Espírito Santo, eles não morreram assim, imediatamente. Okay. É dito o pecado que não há perdão para ele, mas mesmo assim eles não tiveram a consequência imediata de morte. Ok. Mas ele tinha morrido. Eu vou sintetizar por causa do horário, tá? Mas eu teria algumas perguntas para fazer a vocês. Vamos ver o texto. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, ou seja, o João está dizendo que tem pecado que não é para a morte. Logo a gente sabe que é morte literal. Porque espiritualmente todo pecado é para a morte. Então não é, todo pecado é para a morte, não é isso. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso, eu entendi o que você falou. Pedirá e Deus dará vida ao que cometeu pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Que seria outra pergunta que eu faria a vocês. Por que então não se deve orar? Mas vamos lá. Mas Eu não falei nada, eu só li o texto. Tá? Então vamos lá. O pecado para a morte, esses textos que eu falei para vocês aí, não está explícito na Bíblia. Com certeza esses irmãos aqui, leitores de João, sabiam do que ele estava falando exatamente. Mas a conclusão que eu cheguei, aplicando essas regras da hermenêutica, é que não há um pecado específico para a morte. Eu estou falando sempre de morte literalmente, tá bom? Tem dois casos aí de morte literalmente, que é o de Ananias e Safira, que é um caso, e o dos pecadores da ceia lá em Corinto, que é outro caso. Paulo fala lá que alguns já dormem, que é um eufemismo, né, um abrandamento da linguagem para morreram, e outros estão doentes. Em Tiago 5 fala também da possibilidade de alguém adoecer, de pecar e adoecer. Se ele não se arrepender, provavelmente ele vai morrer, tá? Em João 5,14, aí não é uma interpretação errada das palavras de A ou de B, foi o próprio Jesus quem disse: não peque mais para que não te aconteça uma coisa pior. Então há uma relação sim entre pecado e consequências físicas, tanto para ficar doente como para a morte. Então qual é a conclusão disso tudo que eu chego? É que o pecado para a morte não é nem A nem B, não é matar, mentir, não é isso. Porque se fosse isso, tanta gente morria todo mundo nas nossas igrejas, tá? Mas é um pecado circunstancial. No caso de Ananias e Safira, era o começo da igreja. Eu não vou ler o texto com vocês novamente por causa do horário, mas mostra que eles foram punidos. Depois disso, mostra, o texto diz com todas as letras, que houve temor em toda a igreja, e que como consequência disso, Deus operava milagres, o povo temia os apóstolos, né, e operava milagres até com a sombra de Pedro, quando passava curava, né? E Deus operava muita salvação no meio daquela igreja. Se aquele povo não tivesse sido punido, a igreja corria risco de acabar. Em Corinto era do mesmo jeito, era um contexto pagão. Então foi para servir de exemplo. É um pecado circunstancial, na minha opinião, um pecado para a morte. Tá? Eu vou mandar um link quando eu explico com mais detalhes isso aí. No meu site tem. A impressão minha, o senhor não mandou o áudio na semana passada. É a impressão sua. Só se eu não mandei, mas eu gravei. Botei no YouTube. Não sei. Eu